Olá, meu povo da EJA, módulo 5, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia e Sustentabilidade. Vocês já sabem, tenho certeza, mas sempre é bom repetir que essas aulas estão disponíveis para vocês na telinha da TV Nova Nordeste, semanalmente. Está também disponível no YouTube, né, no canal Educa Recife, lá, módulo 5 EJA, e também está disponível a partir do nosso aplicativo do Educa Recife, que está lá na Play Store, né, tá lá se você tem um celular da marca da maçã, está aí na App Store aí, né, falando bom nordestinês. Então, vamos seguir, né? Você pode apontar a sua câmera aí com o leitor de QR Code e vai ser guiado para baixar o aplicativo, beleza? Então, o tema da aula de hoje, começando aí, conceitos chaves, né? Então, a gente vai trabalhar uma aula fundamental para o que a gente vai ver ao longo do ano, beleza? Então, pessoal, nós temos aqui uma imagem, né, que muitas pessoas associam essa imagem a uma paisagem. Se você fala, o que é paisagem? Uma pessoa vai começar a descrever um lugar assim, né, bem bonito, bem amplo, com montanhas, com um céu, vegetação, enfim. Então a gente consegue observar que tem aí elementos naturais, né, e no meio da tela tem um côndor, né, uma ave dos Andes, né, isso aí é uma paisagem da Cordilheira dos Andes, beleza? Então, aqui nessa segunda imagem, nós temos uma foto, né, uma imagem diferente daquela, né? Por quê? Qual é a principal diferença? Tenho certeza que todo mundo entendeu logo, né, de cara, bateu o olho e viu. Que a principal diferença é a presença, né, de elementos artificiais nessa paisagem. Então, essa paisagem aqui, ela foi antropizada. Que palavra é essa, professor? Antropizada. Veja, antropo. Volta aqui para mim, por favor, Cleitinho, para eles entenderem direitinho. Aí, ó, antropo. Né? Quando a gente fala antropo, a gente está falando de humanidade. Por exemplo, antropologia é o estudo das sociedades humanas. Então, quando a gente fala de uma paisagem que ela tem uma ação antrópica, é uma paisagem conhecida também como paisagem artificial, paisagem cultural, beleza? Então, a gente trabalhou aqui, ó, os dois conceitos iniciais, que é o conceito de paisagem. Paisagem natural, essa daqui, e paisagem cultural, essa daqui, que foi o quê? Alterada. Então, dentro dessa ideia, eu vou perguntar para vocês, o que é que a geografia estuda? Porque a gente falou de paisagem, falou da alteração dessa paisagem, e vamos responder isso aqui hoje, ó. Então, vendo esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, a geografia estuda o relevo, né? A gente tem as montanhas, tem aí um termômetrozinho, né, quente e frio, ou seja, estuda a temperatura, estuda o clima, né, os elementos climáticos, a chuva, né, a mudança de temperatura e o efeito disso no relevo, o efeito disso na vegetação e também em nós humanos. Né. A gente estuda também, como eu falei, a vegetação, vai estudar o solo, tá? E aí toda essa relação. Já aqui, ó, o que foi que apareceu foi a mesma coisa lá das duas fotos, né? Apareceram elementos artificiais. Então apareceu um prédio, apareceram as pessoas, apareceu um aviãozinho aí, apareceu uma ponte, apareceu um jovem filosofando em cima do morro, né? Então, apareceu também elementos que fazem referência tanto à economia quanto à política, que são duas características que são mais abstratas, mas que se desenvolvem, né, no espaço, se desenvolvem no meio, né, ou seja, as decisões econômicas e políticas geram alterações no espaço. Né? Então, explorar determinado tipo de vegetação, né? Uma empresa que investe aí na Bolsa de Valores, essa empresa, você está colocando dinheiro na Bolsa de Valores e essa empresa está pegando o dinheiro para explorar uma vegetação, né, num determinado país subdesenvolvido. Então, isso acontece, beleza? A política também está dentro disso, ok? Esse país subdesenvolvido, ele tem uma política ambiental fraca, beleza? E aí tem relação com essa permissão
para que determinadas empresas explorem ali. Ok? Então, ó, a geografia ela é estudada há muito tempo, né? Antigamente, né, essa frase que está aí na tela para vocês é a frase de um cara chamado Sun Tzu. Né? Sun Tzu era um estrategista chinês, tá? Que viveu há alguns séculos atrás, e ele dizia o seguinte, ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra. Ele diz o seguinte, ó, para vencer, deve-se conhecer perfeitamente a terra, no caso a geografia, o terreno, e os homens, tanto a si mesmo quanto o inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Eis a arte da guerra. Então, minha gente, ó, a geografia, ela servia antes para fazer a guerra. Só que o que é que acontece? Será que esse tipo de conflito, né, como a gente vê acontecendo aí, estuda em história conflitos, será que eles são conflitos relevantes? Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, o único conflito que a humanidade deveria se preocupar é a guerra contra a extinção da própria humanidade. Então, para essa guerra, a geografia ela vai fornecer muitos elementos, tá? E vocês que estão aí estudando, vocês que estão na EJA, já estamos no módulo 5, vocês já estão se preparando para entender isso e qual o seu papel nisso. Então, a disciplina de geografia ela é uma disciplina extremamente prática, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Por quê? Porque o que a geografia estuda, né, é a terra, está aqui, ó. Geo, terra, né? E grafos, escrita. Por quê? Porque antigamente os primeiros geógrafos, eles eram pessoas que saíam por aí caminhando, né, descrevendo as paisagens, descrevendo os climas, né, vendo o que é que mudava de um lugar para outro. Então era a escrita do planeta Terra, né, ou seja, a escrita, a mudança da paisagem. Ok? Então, lá no começo era isso, só que a geografia se tornou bem complexa. A gente vai estudar, por exemplo, a relação demográfica, a gente vai estudar, por exemplo, a economia, né? E como essa economia ela vai alterar o espaço, como eu falei para vocês. Então, ó, essa aula ela é bem inicial, ela é bem conceitual, beleza? E por isso vocês podem assistir ela várias vezes. É muito importante quando for fazer alguma prova, quando for fazer um trabalho, né? E ela é meio que um resumão assim do que a gente vai ver muito mais detalhadamente ao longo desse ano letivo, beleza? Então, ó, como sugestão, tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, que é uma atividade bem tranquila, bem básica, para a gente começar, ó, a exercitar a escrita, tá? Essa escrita é a seguinte: vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? E pode pesquisar, você pode ler, você pode, de diferentes formas, chegar na resolução dessa atividade. Por quê? Porque a gente vai aprender a escrever os conceitos. O primeiro conceito que vocês vão pesquisar, a gente já falou aqui dele, que é o conceito de espaço geográfico. O conceito de espaço geográfico, ele é o conceito fundamental da geografia. Ele é o conceito chave. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Ó, que eu já estou dando aí um spoiler. Né? Então, assiste, depois volta, pausa e assiste de novo. Então, o que é que acontece? O terceiro conceito vai ser o conceito de paisagem, que a gente falou lá no comecinho da aula. Então, volta lá e observa o que é paisagem. Será que a paisagem é só o que eu consigo ver? Né? Será que a paisagem é só natural? Pesquisa também para dar uma... Vai escrevendo no caderno. E o último conceito, esse aí é o conceito... É um conceito que eu deixei ele para justamente fazer um gancho para a nossa próxima aula, que é o conceito de lugar. Beleza? Então, me despeço de vocês agora. Aguardo vocês na próxima aula. Até o futuro. Tchau, tchau. A galera olhou para mim assim, já vai acabar, eu digo, eu vou aqui agora.